Estamos de volta com Impressões, hoje trazendo a trajetória de um dos grandes nomes do Rádio da Paraíba. Estamos conversando com Ayrton José, do Big Show do Bolinho, o quarto programa mais antigo ainda em veiculação no Brasil. E nós estávamos falando, Bolinha, no bloco anterior, a respeito do seu início, né? Você falou sobre a radiodifusora, sobre o locutor de porta de loja. Carro de som. Carro de som. E como é que Bolinha chegou ao rádio? Agora que é a história. Começavam os bingos no Brasil e tinha o Festival das Asas de Recife. E eu fui trabalhar num carro de som, naquele tempo a briga era Cleaver Propaganda e Otônio Rodrigues, que eram os dois carros que chamavam os bingos. Eu acho, você não morava aqui, mas se alguém se lembra, os bingos aconteciam na Praça da Independência. Eu fazia locução de vender, eu ganhava pela cartela que vendia, 50 centavos na época, acho que era isso. Estamos falando em que ano? Isso aí no final já dos anos 60, já em plena ditadura militar. Em plena ditadura militar. E aí, o que é que ocorre? Eu saía para vender, eu conhecia o Nordeste todo vendendo cartela de bingo. Esse Festival das Asas, o dono tem uma empresa de táxi aéreo no Recife, seu Diniz, que era uma figura extraordinária, e ele era ligado à maçonaria, e fazia esse festival com renda em favor da maçonaria, e que a maçonaria ajudava aquele povo pobre ali do Recife e tal. E eu peguei uma amizade muito forte, eu sempre tive o poder da conquista. Pela forma como eu trato as pessoas, para mim todo mundo é igual, eu não tenho preconceito. Então eu sou um cara total nesse aspecto. E aí eu chamando o bingo, e viemos para a inauguração da Rádio Correio da Paraíba, Ponto Serrés. Naquele tempo o prédio era da Saelpa, né? E o sistema Correio, através de Teotônio Neto, e aí, inauguração da coisa. Quem foi contratado para cá foi um cara para inaugurar chamado Jair Rodrigues. A música da época, deixa que conte, deixa que eu não estou fazendo nada, você está, porque eu não canto. É a única coisa que eu não sei mesmo é cantar. E aí, eu fui convidado para apresentar a locução antes, chamar o povo para a inauguração. Ponto Serrés era lindo, belíssimo, né? Aquilo que Damásio fez, acho que no céu ainda está pagando, porque era bonito o Ponto Serrés. Aí, Cleaver, que era dono do carro de som, disse, bom, eu vou ceder meu locutor para animar e o carro de som, agora ele vai apresentar o show. Aí disse, não, mas não, porque o locutor oficial era Marconi Altamiranda, que era o nome do momento, grande Marconi. Depois fui fazer dupla com ele. Como é que é a vida, como é que é o destino, como é que é Deus isso? E aí, carro de som, com aquele som todo, eu sei que chegaram, eu disse só o seguinte, quando for na hora de passar o som para ele apresentar o show, eu passo, né? Combinou tudo, era Soares Madruga o diretor, grande jornalista político, que morava ali por trás do sistema Correio, pequenininho, mas uma figura extraordinária, grande jornalista. E que era o escudeiro, na época, de Teotônio Neto, do conglomerado de Teotônio Neto, que tinha a estação de rádio aqui, tinha o jornal Correio e tinha também uma corretora de imóveis. Ele vendia aquelas casas já financiadas no tempo do Motipio, essa coisa. E aí eu fui apresentar, coloquei minha voz lá, e daqui a pouco tal, animando, um oferecimento, Festival das Asas, que eles permitiram dizer. Aí Marconi Altamiranda, chega a hora, vamos abrir o show. Aí chega ele, aí entra o irmão de Jair Rodrigues com o grupo Tempero, era um grupo de samba, cujo grupo tem apresentado lá na Pracinha dos Diários Associados, dentro desse festival. Eu tinha apresentado, eu já conhecia o Jair. Sim. E não conhecia o grupo dele, que era o Grupo Tempero, né? Aí Marconi, e agora com vocês, Jair Rodrigues. Eu cometei a maior gafe da minha vida, e Marconi depois riu só, e eu pedi desculpa de público. Eu cheguei, parei e disse, não, isso aí não é Jair Rodrigues, no meio de uma população daquela, todas as autoridades, eu barrar, né? De que isso aí é o irmão de Jair Rodrigues com o Grupo Tempero. Aí o Neguinho entra e me salva. Neguinho é forma de dizer. Sim.
não era, porque eu chamava ele de Neguinho. Tornou-se meu amigo, Jair Rodrigues. E aí, o povo aplaudiu. Ele disse, na realidade, o locutor, ele me apresentou em Recife ontem e tal, então enrolou. Eu ganhei a parada. E houve o show, quando começou o show, eu desci e tal. Aí fiquei por ali e tal. Aí o que é que acontece? Foi proibido bingo no país, no governo militar de Geisel, do presidente Ernesto Geisel. Veja que é a memória, né? Estou com 69 anos, não estou afiado da memória. Sim. Mas o computador é bom, né? O HD está ótimo. Aí o que é que acontece? Saiu o Juvenal, que fazia, e quem montou a programação foi nada mais, nada menos do que Paulo Pontes. Para você ter uma ideia, foi Paulo Pontes que montou a programação da Rádio Correio. E aí Paulo Pontes teve um menino aqui, o Juvenal fazia forró do Juvenal, mas ele foi embora no Circo Tiane e ficou a vaga de um locutor. E ele achou, Paulo Pontes achou que a minha voz seria a voz para fazer o programa do Juvenal, que tem deixado... Que era o forró. Deixado forró. Aí eu dei um show, né? Rádio Nova, tudo que é novo agrada, né? Era uma novidade, porque até então era a Tabajara e a Arapuã brigando. E você falou já sobre a sua ida, por exemplo, para a Festa das Neves, que teve que ter uma escolta policial para poder circular. Nessa época, o rádio tinha uma força impressionante. Exatamente, né, lógico. Conta pra gente como é que era essa relação do apresentador, do comunicador com o público. O público. Aí é que cabe eu fazer aqui uma ressalva. Aí a gente sofria muito com a censura. Não se colocava telefone, tinha que gravar em estúdio e levar para o doutor Pedro, na censura federal, para ele ouvir as pessoas que telefonavam. Se tivesse qualquer erro, eles cancelavam o programa. E muitas vezes, eu, Enoque, Cardivando de Oliveira, fomos censurados por isso. O próprio Luiz Otávio, o Otinaldo, porque a gente fugiu um pouco do trivial e o doutor Renato era muito governo, né? Ele era muito chegado aos militares, o grande comendador Renato Ribeiro Coutinho, que era o grande prócer político da época, ali em Sapé, ele mandava na Vaza e todo canto, né? O Zineiro, né? Então, por um lado existia a censura, do outro lado existia o afeto imenso do público. Aí é que tá. A gente saía na rua, era uma beleza. Festa de aniversário, lapinha, pastoril, aqueles bonecos, chamava babau quando era pequeno, né? Os mamulengos. E aí a gente participava de tudo isso no cotidiano, no final de semana, animando lapinha. Porque o rádio era isso, o rádio era a cultura meu. Eu tenho em casa todos os CDs com o conto de Natal da Nau Catarineta, que foi um presente de Altimar Pimentel, que foi diretor meu. Eu fui o primeiro locutor a falar na noite aqui. Crônica da Meia-Noite, escrita por Altimar Pimentel, e eu fazia um programa pela madrugada. Eu fui o primeiro locutor a falar à noite. Quando a empresa estava em decadência, transferiu-se lá para Barão do Triunfo, ficou perto do jornal. Então, a gente falou sobre o teu início lá na Rádio Correio. Passou por que emissoras? Onde você trabalhou? Sim. Eu, na realidade, comecei, como todo mundo passou, pela Rádio Sociedade de Santa Rita, do nosso querido Tatá, que tem a escola de samba, não sei o que, de Sapato Novo. Um troço mais ou menos, não estou lembrado. Ele tinha uma escola de samba. Pobre de Sapato Novo. E aí tínhamos eu, Geraldo Cavalcante, Jadir Camargo, José Eudes Nascimento, Eudes Toscano, grande narrador. Nós estávamos todos empolgados foi o primeiro prefixo oficial, foi a Correio. Mas como amador, que a gente não tinha carteira assinada, foi na Rádio Sociedade de Santa Rita, né? Que levou toda essa leva para o rádio aqui. Muita gente, uns já partiram, outros estão em evidência ainda. No meu caso, que sou de João Pessoa, mas participei da programação. Aí foi quando a censura fechou a rádio de Tatá, que era clandestina, né? E foi uma falta danada para todos nós, mas a gente já estava no mercado, já estávamos no mercado. E eu queria resgatar também um outro episódio envolvendo a censura. Inclusive, você teve um programa censurado por causa de uma música de Genival Lacerda. Essa é interessante. E essa você vai contar daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Tá legal.